fazer uma leitura comigo aqui rapidinha? Porque eu não sei se vai ser rapidinha. Mas é um livro da Clarice Lispector que eu quero ler, que chama A Hora da Estrela. Então bora lá. Sem muitas delongas. A Hora da Estrela. A culpa é minha ou a hora da estrela? Ou ela que se arranje? Ou direito ao grito? Ou Clarice Lispector conta o futuro? Ou lamento de um blues? Ou lamento de um blue? Ou ela não sabe gritar? Ou ao ouvir o vento escuro? Ou eu não posso fazer nada? Ou registro dos fatos antecedentes? Ou história lacrimogênica de cordel? Saída discreta pela porta dos fundos. Dedicatória do autor. Na verdade, Clarice Lispector. Pois dedico esta coisa aí a antigo Schumann, uma doce, e sua doce clara, que são hoje ossos, ai de nós. Dedico minha cor rubra e escarlate como meu sangue de homem em plena idade, portanto dedico ao meu sangue. Dedico-me sobretudo aos gnomos, anões, sífilides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade da minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno, e nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou com quem voei em fogo, a morte e a transfiguração em que Richard Strauss me revelam destino. Sobretudo, dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, a transparente véu de Debussy, e a Marlon Nobre, a Prokofiev, e a Karloff, e a Schoenberg, e aos dodecafônicos, e aos gritos rasantes dos eletrônicos, a todos esses que em mim atingiram zonas assustadoramente inesperada, todos esses profetas do presente, e que a mim vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu neste instante explodir em esse eu, que é vós, pois não ser apenas em mim, preciso dos outros para me manter de pé. Tão tonto sou, eu enviesado, enfim é que se há de fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só atinge com a meditação. Meditação não precisa ter resultados, a meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito sem palavras e sobre o nada. O que me atrapalha a vida é escrever, e não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar chorando. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se do livro inacabado, porque lhe falta resposta. Resposta essa que alguém no mundo me dê. É uma história Technicolor para ter algum luxo, por Deus, que eu também preciso. Amém para nós todos. Todo mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história, e da pré-história havia o que nunca havia nunca, e havia o sim, sempre houve. Não sei o que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Começar pelo início. Se as coisas acontecem antes de acontecer, se antes da pré-pré-história já haviam os monstros apocalípticos, se essa história não existe, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a vida mais verdadeira é irreconhecível, exatamente interior, extremamente interior, e não tem uma só palavra que signifique. Meu coração se esvaziou de todo desejo e reduz ao próprio último ou primeiro pulsar. A dor de dentes que perpassa essa história deu uma fisgada funda em plena boca nossa. Eu canto, alto, agudo, uma melodia sincopada e estridente. É a minha própria dor que eu carrego, e o mundo é a minha própria dor. Eu que carrego o mundo e a falta de felicidade. Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes.
Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É a visão da iminência de que sou lido. Só não início pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. Escrevo nesse instante como algo prévio de pudor, por vos estar invadindo com tal narrativa tão exterior e explícita, de onde, no entanto, até sangue arfante de tão vivo de vida, poderá, quem sabe, escorrer e logo se coagular em cubos de geleia trêmula. Será essa história um dia, meu coágulo? Que sei eu. Se há veracidade nela, é claro que há. Toda história é verdadeira, embora inventada. Que cada um reconheça em si mesmo, porque todos nós somos um, e que não tem pobreza de dinheiro, tem pobreza de espírito ou saudade, por lhe faltar coisa mais preciosa que ouro. Existe a quem falte o delicado essencial. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda desconheço, já que nunca vivi? É que em uma rua do Rio de Janeiro peguei no ar o relance e o sentimento da perdição no rosto de uma moça nordestina, sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Pondo-me a que não seja complexo o que me escreverei, embora obrigada a usar as palavras que vos sustentam. A história determino com falso livre-arbítrio. Vai ter uns 7 personagens, e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu sou Rodrigo S.M., relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à giza de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguido de silêncio e chuva caindo. História exterior e explícita, sim, mas que contém segredos, a começar por uns títulos. Quanto ao futuro, que é precedido por um ponto final e seguido por outro ponto delimitado. Mal e mal vislumbro o final, que sem minha pobreza permitir, quero que seja grandioso. Se em vez de ponto fosse, seguido de reticências, o título ficaria aberto, possíveis imaginações vossas, porventura, até mais ãs e sem piedade. Bem é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina, e é um relato que desejo frio, mas não tenho direito de ser dolorosamente frio e não vós. Por tudo isso é que não dou a vez. Não se trata apenas da narrativa, é antes de tudo vida primária que respira, respira e respira, material poroso, uma vida viverei, aqui é a vida de uma molécula com seu estrondo possível de átomos, o que é mais que intervenção, é minha obrigação, contar sobre essa moça entre milhares delas, é dever meu, nem que seja de pouca arte, o de revelar-lhe a vida, porque há o direito ao grito, então eu grito, grito puro e sem pedir esmola, sei que há moças que vendem o corpo, única posse real e em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela, mas a pessoa em que falarei mal tem corpo para vender, ninguém a quer, ela é virgem, é inócua, não faz falta a ninguém, aliás, descubro eu agora, eu também não faço a menor falta, até o que eu escrevo um outro escreveria, um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque a escritora mulher pode lacrimejar piegas, assim como leitora. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama, num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiram como não existiram. Poucas se queixam e, ao que eu saiba, nenhuma reclama por não saber a quem. Esse quem será que existe? Eu estou aguentando o corpo para iniciar, esfregando as mãos uma na outra para ter coragem. Agora me lembrei de que houve um tempo em que para me esquentar o espírito eu rezava. O movimento é espírito. A reza era um meio mudamente escondido de todos atingir-me a mim mesmo. Quando rezava conseguia um oco de alma. Esse oco é tudo que eu posso eu jamais ter. Do mais do que isso, nada. Mas o vazio tem o valor e é a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. O meio de ter é o de não pedir e somente acreditar que o silêncio que eu creio em mim é a resposta ao meu mistério.
Pretendo, como já insinuei, escrever de modo cada vez mais simples. Aliás, o material de que disponho é parco e singelo demais. A essas informações sobre os personagens são poucas e não muito elucidativas. Informações essas que penosamente me vêm de mim para mim mesmo. É o trabalho de carpintaria. Sim, mas não esquecer que para escrever, não importa o que, o meu material básico é palavra. Assim é que essa história será feita de palavras que se agrupam em frases. A desta se esvola um sentido secreto que ultrapassa as palavras e frases. É claro que, como todo escritor, eu tenho a intenção de usar termos suculentos. Conheço adjetivos esplendorosos, carnudos substantivos e versos, tão esguios que atravessam agudos ao ar em vias de ação. Já que palavra é ação, concordai? Mas não vou enfeitar as palavras, pois se eu tocar no pão da moça, esse pão se tornará em ouro, e a jovem poderia mordê-lo morrendo de fome. Tenho, então, que falar simples para captar a delicada e vaga existência. Limito-me a humildemente, mas sem fazer estardalhaços de minha humildade, que já não seria humilde. Limito-me a contar as fracas aventuras de uma moça numa cidade toda feita contra ela, e ela que deve ter ficado no sertão de Alagoas com um vestido de chita e sem nenhuma datilografia, já que escrevia tão mal, só tinha até o 3º ano primário, pois por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar lentamente letra por letra no primário. Por ser ignorante, era obrigada na datilografia a copiar letra por letra. A tia que lhe dava um curso raio de como bater a máquina. Um curso ralo de como bater a máquina, perdão. E a moça ganhara uma dignidade. Ela era, enfim, datilógrafa. E, embora o que lhe parecesse não aprovasse na linguagem dignidade, era, enfim, datilógrafa. Eu errei. Porque tá muito pequenininho aqui. E a moça ganhara dignidade. Era, enfim, datilógrafa. Embora o que parece não aprovasse a linguagem, 2 consoantes juntas, e copiava a letra linda e redonda do amado chefe, a palavra designar, de modo a como a língua falada diria designar. Desculpai-me, mas vou continuar a falar de mim, que sou o meu desconhecido, e ao escrever me surpreendo um pouco para depois descobrir que tenho um destino. Quem já não se perguntou, sou um monstro ou isso é ser uma pessoa? Quem antes afiançar... Quem antes afiançar que essa moça não se conhece senão através de ir vivendo à toa, se estivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada em meio ao chão, estatelada em cheio no chão. E quem é que eu sou? Provoca necessidade. E como satisfazer a necessidade? Quem se indaga é incompleto. A vontade, voltando a mim, o que escreverei não pode ser absorvido por mentes que muito exijam e ávidas de requintes, pois o que estarei dizendo será apenas nu, embora tenha como pano de fundo, e agora mesmo, a penumbra atormentada que sempre há nos meus sonhos, quando de noite atormentado durmo. O que não se esperem, então, estrelas no que se segue. Nada cintilará. Trata-se de matéria opaca. E por sua própria natureza desprezível por todos. É que esta história falta melodia cantabile. O seu ritmo é às vezes descompasso e tem fatos. Apaixonei-me subitamente por fatos sem literatura. Fatos são pedras duras e agir está me interessando mais do que pensar. De fatos não há como fugir. Pergunto-me se deveria caminhar à frente do tempo e esboçar um longo final. Acontece, porém, que eu mesmo ainda não sei bem como isso terminará. E também porque entendo que devo, caminha passo a passo de acordo com um prazo determinado por horas. Até um bicho lida com o tempo. E esta é também a minha mais primeira condição, a de caminhar paulatinamente, apesar da impaciência que tenho em relação a essa moça. Com essa história eu vou me sensibilizar e bem sei que cada dia é um dia roubado da morte. Eu não sou intelectual, escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. As palavras são uns transfundidos de sombras que se cruzam desiguais, vibrante e rica, mórbida e obscura,
tendo como contato um baixo grosso da dor, alegro com brio. Tentarei tirar ouro do carvão. Sei que estou adiando a história e que brinco de bola sem bola. O fato é um ato? Juro que esse livro é feito sem palavras, é uma fotografia muda, esse livro é um silêncio, esse livro é uma pergunta. Mas desconfio que toda essa conversa é falta apenas para adiar a pobreza da história, pois eu estou com medo. Antes de ter surgido na minha vida essa datilógrafa, eu era um homem, até mesmo um pouco contente, apesar de mau êxito na minha literatura. Aqui coisas estavam, de algum modo, tão boas que podiam se tornar muito ruins, porque o que amadurece plenamente pode apodrecer. Transgredir, porém, os meus próprios limites me fascinou de repente, e foi quando pensei em escrever sobre a realidade, já que essa me ultrapassa. Qualquer que seja o que quer dizer realidade, o que narrarei será meloso? Tem tendência, mas então agora mesmo seco e endureço tudo. E, pelo menos, o que escrevo não pede favor a ninguém, não implora socorro. Aguenta-se na sua chamada dor com uma dignidade de barão. E parece que eu estou mudando o modo de escrever, mas acontece que só escrevo o que quero, não sou um profissional. É preciso falar dessa nordestina, senão eu sufoco. Ela me acusa e o meio de me defender é escrever sobre ela. Eu escrevo em traços vivos e ríspidos de pintura. Estarei lidando com fatos como se fossem irremediáveis, pedras de que falei. Embora queira para me animar, sinos badalem enquanto adivinha a realidade, e que os anjos esvoassem em vespas transparentes em torno da minha cabeça quente, porque esta quer se transformar em objeto coisa e é mais fácil. Será mesmo que a ação ultrapassa a palavra? Mais que ao escrever, que o nome real seja dado às coisas. Cada coisa é uma palavra, e quanto não se atém, levanta-se esse vosso Deus que nos mandou inventar. Porque escrevo? Antes de tudo, porque captei o espírito da língua e assim a forma que faz conteúdo. Escrevo, portanto, não por causa da nordestina, mas por motivo grave de força maior, como diz nos requerimentos oficiais, por força da lei. Por que escrevo? Sim, minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem das grandes ventaninhas soltas, pois eu também sou o escuro da noite, embora não aguente bem ouvir um assovio escuro. E passos. Escuridão? Lembro-me de uma namorada, era moça-mulher e que a escuridão dentro do seu corpo. Nunca a esqueci. Jamais se esquece a pessoa com quem se dormiu. O acontecimento fica tatuado em marca de fogo na carne viva e todos os que percebem o estigma fogem com horror. Quero neste instante falar da nordestina. E é o seguinte, ela como uma cadela vadia, era tegulada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. Quero acrescentar à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre, eternamente, é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje, e a eternidade é um estado das coisas neste momento. Eis que fiquei receoso quando pus palavras sobre a nordestina. E a pergunta é, como escrevo? Verifico que escrevo de ouvido, assim aprendi inglês e francês de ouvido. Agradecentes meus do escrever, sou um homem que tem mais dinheiro que os que passam fome, o que faz de mim de algum modo desonesto. E só minto na hora exata da mentira, mas quando escrevo não minto. Quem mais? Sim, não tenho classe social, marginalizado que sou. A classe alta me tem como um monstro esquisito, a média como uma desconfiança de que eu possa desequilibrá-la, e a baixa nunca vem a mim. Não é fácil escrever, é duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Ah, que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça, sem falar que a história me desespera por simples demais. O que me proponho a contar parece fácil e à mão de todos, mas a sua elaboração é muito difícil, pois eu tenho que tomar nítido que está quase apagado e que mal vejo, com mãos de dedos duros e enlameados, a palpar invisível na própria lama. De uma coisa eu tenho certeza, essa narrativa mexerá com uma coisa delicada, a criação de uma pessoa inteira que está certa, tão viva quanto eu. Cuidai dela, porque o meu poder é só mostrá-la
para que vós reconheçais na rua, andando de leve por causa da esvoaçada magreza. E se for triste também a minha narrativa, depois na certa escreverei algo alegre. Embora alegre por quê? Porque também sou um homem de hosanas, e um dia, quem sabe, cantarei loas, e não as dificuldades da nordestina. Por enquanto, quero andar nu ou em farrapos, quero experimentar pelo menos uma vez a falta do gosto de dizer que dizem ter a história. Comer a história será sentir o insosso do mundo e banhar-se ou não. Isso será coragem minha, a de abandonar sentimentos antigos já confortáveis. Agora não é confortável. Para falar da moça, não tenho que fazer a barba durante dias e adquirir olheiras escuras por dormir pouco, só cochilar de pura exaustão. Sou só um trabalhador manual, além de vestir-me com roupa velha e rasgada. Tudo isso para me pôr ao nível da nordestina, sabendo, no entanto, que talvez eu tivesse que me apresentar de modo convincente às sociedades que muito reclamam de quem está neste instante mesmo batendo a máquina. Tudo isso, sim, a história é história, mas sabendo antes, para nunca esquecer que a palavra é fruto da palavra. A palavra tem que se parecer com a palavra. Atingi-la é o meu primeiro dever para comigo. E a palavra não pode ser enfeitada artisticamente vã. Tem que ser apenas ela. Bem é verdade que também queira alcançar uma sensação fina que tem esse finíssimo. Aliás, uma sensação fina e que esse finíssimo não se quebrasse em linha perpétua. Ao mesmo tempo, quero também alcançar o trombone mais grosso e baixo, grave e terra, tão a troco de nada que por nervosismo de eu escrever eu tivesse acesso incontrolável de riso vindo do peito. E quero aceitar a minha liberdade sem pensar que o muito acham e que o existir é coisa de doido, caso da loucura, porque parece, existir não é lógico. A ação dessa história terá como resultado a minha transfiguração, e em outrem, e minha materialização, enfim, em objeto. Sim, e talvez alcance a flauta doce que eu me envoltarei em macio cipó. Mas voltemos a hoje, porque como se sabe, hoje é hoje. Não estão me entendendo e eu ouço escuro, que estão rindo de mim em risos rápidos e ríspidos de velhos. Eu ouço passos cadenciados na rua. Tenho um arrepio de medo. Ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa de algum modo escrito em mim. Tenho é que me copiar com uma delicadeza de borboleta branca. Essa ideia de borboleta branca vem de que, se a moça vier a se casar, casar-se-á magra e leve, como virgem de branco, ou não se casará. O fato é que tenho em minhas mãos um nordestino e, no entanto, não me sinto com o poder de livremente inventar. Sigo uma oculta linha fatal. Sou obrigado a procurar uma verdade que me ultrapassa, porque escrevo sobre uma jovem que nem pobreza de corpo e espírito, que nem pobreza enfeitada tem. Talvez porque nela haja um reconhecimento e também porque na pobreza do corpo e espírito eu toco na santidade, que eu quero sentir, o sopro do meu além, para ser mais do que eu, pois tão pouco sou. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo por ser um desesperado e estou cansado. Não suporto mais a rotina de me ser, se não fosse sempre a novidade que é escrever. Eu morreria simbolicamente todos os dias. Mas preparado estou para sair discretamente pela saída da porta dos fundos. Eu experimentarei quase tudo, inclusive a paixão e o seu desespero. E agora só quereria ter o que eu tivesse sido e não fui. Pareço conhecer nos melhores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela, e com muito adivinhei a seu respeito. Ela me grudou na pele, o qual melado pegajoso ou lama negra. Quando eu era menino, li a história de um velho que estava com medo de atravessar o rio. E foi quando apareceu um homem, jovem, que também queria passar para outra margem. O velho aproveitou e disse: "Me leva também, eu bem montado nos teus ombros." O moço consentiu e, passada a travessia, avisou-lhe: "Já chegamos, pode descer." Mas aí o velho respondeu muito sonso e sabido: "Ah, essa não. É tão bom estar aqui montado como estou que nunca mais vou sair de você. Pois a datilógrafa não quer sair dos meus ombros. Logo, eu que constato que a pobreza é feia e promíscua. Por isso, não sei se a minha história vai ser o quê? Não sei de nada. Ainda não me animei a escrevê-la.
Terá acontecimentos? Terá. Mas quais? Também não sei. Não estou tentando criar em vós uma expectativa aflita e voraz. É que realmente não sei o que me espera. Tenho um personagem buliçoso nas mãos e que me escapa a cada instante querendo que eu o recupere. Esqueci de dizer tudo o que estou agora escrevendo é acompanhado pelo reputar enfático de um tambor batido por um soldado. No instante mesmo em que eu começar a história, de súbito cessará o tambor. Vejo a nordestina se olhando ao espelho, um rufar de tambor. No espelho aparece o meu rosto cansado e barbudo. Tanto nós intertocamos. Não há dúvida que ela é uma pessoa física. E adianta um fato. Trata-se de moça que nunca se viu, porque tinha vergonha. Vergonha por pudor ou por ser feia? Pergunto-me também como é que eu vou cair de 4 em fatos e fatos. E de repente o figurativo me fascinou. Crio a ação humana e o estremeço. Também o quero figurativo assim como o pintor que só pintasse. Cores abstratas que quisesse mostrar o que eu fazia por gosto e não por não saber desenhar. Para desenhar a moça, tenho que me domar e para poder captar a sua alma, tenho que alimentar frugalmente de frutas e beber vinho branco gelado, pois faz calor nesse cubículo onde me tranquei e de onde tenho a veleidade de querer ver o mundo. Também tive que me abster de sexo e de futebol, sem falar que não entro em contato com ninguém. Voltarei algum dia à minha vida anterior? Duvido muito. Vejo agora que esqueci de me dizer que, por enquanto, nada leio para não contaminar com luxos e simplicidade da minha linguagem, pois, como eu disse, a palavra tem que se parecer com a palavra, instrumento meu. Ou não sou um escritor? Na verdade, sou mais alto, porque com apenas um modo de pontuar, faço malabarismos da entonação, obrigo o respirar, o alheio a me acompanhar o texto. Também esqueci de dizer que o registro que em breve vai ter que começar, pois já não aguento mais a pressão dos fatos, o registro que em breve vai começar é escrito sobre o patrocínio do refrigerante mais popular do mundo e que nem por isso me paga nada. Refrigerante esse espalhado por todos os países. Aliás, foi ele quem patrocinou o último terremoto na Guatemala. Apesar de ter o gosto do cheiro de esmalte de unhas, também sabão, arirostino e plástico mastigado. Tudo isso não me impede que todos amem com servilidade e subserviência. Também porque vou dizer agora uma coisa difícil que só eu entendo, porque essa bebida tem coca é hoje. Ela é um meio da pessoa atualizar-se sem pisar na hora presente. Quanto à moça, ela vive num lindo interpessoal sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais que isso? Se eu viver errá-lo, sim, mas por que eu estou sentindo culpado? E procurando aliviar-me do peso de nada ter feito do concreto em benefício da moça. Moça essa, e vejo que já estou quase na história, moça essa que dormia na combinação de brim com manchas bastante suspeitas de sangue pálido. Para adormecer nas frígidas noites de inverno, enroscava-se em si mesma, recebendo-se e dando-se próprio parco calor. Dormia de boca aberta por causa do nariz entupido, dormia exausta, dormia até o nunca. Devo acrescentar algo que importa para a apreensão da narrativa, é que esta é acompanhada do princípio ao fim por uma levíssima e constante dor de dentes, coisa de dentina exposta. Afianço também que a história será igualmente acompanhada pelo violino plangente tocado por um homem magro bem na esquina. A sua cara é estreita e amarela, como se ela já tivesse morrido. E talvez tenha. Tudo isso eu disse tão longamente por medo de ter prometido demais e dar simples e pouco, pois essa história é quase nada. O jeito é começar de repente assim como eu me lanço, de repente na água gélida do mar, modo de enfrentar com a coragem, suicida o intenso frio. Vou agora começar pelo meio, dizendo que ela era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar, só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. Vai ser difícil escrever essa história. Apesar de eu não ter nada a ver com a moça, eu terei que me escrever todo através dela por entre espantos meus. Os fatos são sonoros, mas entre os fatos há um sussurro. É um sussurro que me impressiona. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar, tanto que nada argumentou em seu próprio favor. Quando o chefe da firma
da representante das roldanas avisou com brutalidade essa, que ela parecia provocar com a sua cara de tola. Rosto que pedia tapa com brutalidade que só ia manter no emprego Glória, sua colega, porque quanto a ela, errava mais na datilografia, além de sujar invariavelmente o papel. Isso, disse ele. Quanto à moça, achou que se deve por respeito responder alguma coisa e falou cerimoniosamente: o seu escondidamente amado chefe, me desculpe o aborrecimento, mas senhor Raimundo Silveira, que a essa altura já lhe havia virado as costas, voltou-se um pouco surpreendido com a inesperada delicadeza e alguma coisa na cara quase sorridente da datilógrafa o fez dizer com menos grosseria na voz, embora com um tragosto: bem, a despedida pode não ser já. É capaz até de demorar um pouco. Depois de receber o aviso, foi ao banheiro ficar sozinha porque estava toda atordoada. Olhou-se maquinalmente ao espelho que encimava a pia em cima e a imunda e rachada de cabelos, e cheia de cabelos, a pia imunda e rachada, cheia de cabelos, o que tanto combinava com a sua vida. Pareceu-lhe que o espelho, baço e escurecido, não refletia imagem alguma. Sumira, por acaso, a sua existência física? Logo depois passou a ilusão e enxergou a cara toda deformada pelo espelho ordinário, o nariz tornado enorme como de um palhaço de nariz de papelão. Olhou-se e levemente pensou: tão jovem e já com ferrugem. Aos que têm e aos que não têm. É muito simples, a moça não tinha. Não tinha o quê? Era apenas isso. Não tinha. Se der para me entenderem, está bem. Se não... também está bem. Mas por que trata essa moça? Quanto é mais desejo de trigo puramente maduro e outro no estilo, quando era pequena, sua tia, para castigá-la com medo, dissera-lhe que o homem vampiro, aquele que chupa sangue da pessoa mordendo-lhe o tenro da garganta, não tinha reflexo no espelho, até que não seria de todo ruim ser vampiro, pois bem lhe iria algum rosado no sangue no amarelado do rosto, que ela não parecia ter sangue a menos que viesse um dia a derramá-lo. A moça tinha ombros curvos, como os de uma cerzideira. Aprendera em pequena a cerzir. Ela se realizaria muito mais se desse ao delicado labor de restaurar fios que, quem sabe, se de seda, ou de luxo, ou de cetim bem brilhoso, um beijo de almas, cerzideirinha, mosquito, carregar em costas de formiga um grão de açúcar. Era ela de leve como uma idiota, só não era. Não sabia que era infeliz. E por que ela acreditava? É porque ela acredita. Em quê? Em vós. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa. Basta acreditar. Isso lhes dava às vezes estar de graça. Nunca perder a fé. Ela me incomoda tanto que eu fiquei oco. Eu estou oco dessa moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva. Uma cólera de derrubar os copos, pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando o meu cão, que tem mais comida do que a moça. Por que ela não reage? Cadê um pouco de fibra? Não é ela doce e obediente? Viu ainda 2 olhos enormes, redondos, saltados e interrogativos. Tinha um olhar de quem tem uma asa ferida. Distúrbio, talvez de tiroide. Os olhos perguntavam. A quem interrogava ela? A Deus? Ela não pensava em Deus. Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegá-lo. Na distração aparece Deus. Não fazia perguntas. Adivinhava que não há mais respostas. Era lá tola de perguntar? E de receber um não na cara? Talvez a pergunta vazia fosse apenas para que um dia alguém não viesse a dizer que ela nem ao menos havia perguntado. Por falta de que lhe respondesse ela mesma, parecia-se ter respondido. É assim porque é assim. Existem no mundo outra resposta? Se alguém sabe de uma melhor, é porque represente a diga. Porque se apresente a diga. Eu estou há anos esperando. Enquanto isso, as nuvens são brancas e o céu é todo azul. Para que tanto Deus? Por que não um pouco para os homens? Ela nascera com maus antecedentes e agora parecia uma filha de um não sei o que com ar de se desculpar para ocupar espaço. No espelho, distraidamente, examinou de perto as manchas no rosto. Em Alagoas, chama-se panos. Diziam que vinham do fígado. Disfarçava os panos com grossa camada de pó branco, que se ficava meio calada, era melhor que o pardicento. Ela toda era um pouco encardida, pois raramente se lavava. De dia, usava sala e blusa. De noite, dormia de combinação.
Uma colega de quarto não sabia como avisar-lhe que o seu cheiro era morrinhento. E não sabia e ficou por isso mesmo, pois tinha medo de ofendê-la. Nada nela era indecente, embora a pele do rosto entre as manchas tivesse um leve brilho de opala. Mas não importava, ninguém olhava para ela na rua. Ela era um café frio. E assim se passava o tempo para essa moça. Assoava o nariz na barra da combinação. Não tinha aquela coisa delicada que se chama encanto. Só eu a vejo, encantadora. Se é, seu autor a amo. Se é eu, autor, seu autor a amo. Sofro por ela. E só o que eu posso dizer é assim, que é que você me pede chorando que eu não lhe dê cantando? Essa moça não sabia que ela era o que era, assim como um cachorro não sabe que é cachorro. Daí não se sentir infeliz. A única coisa que queria era viver. Não sabia para quê, não se indagava. Quem sabe achava que havia uma gloriazinha em viver. Ela pensava que a pessoa é obrigada a ser feliz. Então era. Antes de nascer ela era uma ideia? Antes de nascer ela era morta? E se depois de nascer ela ia morrer? Mas que fina talhada de melancia. Há poucos fatos a narrar e eu mesmo não sei ainda o que estou denunciando. Agora eram rapidíssimos traços e desenharei a vida progressa da moça até o momento desse espelho no banheiro. Nascera inteiramente raquítica, herança do sertão, maus antecedentes de que falei. Com 2 anos de idade lhe haviam morrido os pais de febres ruins do sertão de Alagoas, lá onde o diabo perdera as botas. Muito depois, fora para Maceió com a tia Beata, única parenta sua no mundo. Uma outra vez se lembrava de coisa esquecida. Por exemplo, a tia lhe dando cascudos a alto da cabeça, porque o cocundo da cabeça devia ser. Imaginava a tia um ponto vital. Dava-lhe sempre com os nós dos dedos na cabeça os ossos fracos por falta do cálcio. Batia, mas não era somente porque ao bater gozava de grande prazer sensual. A tia que não se casara por nojo, é que também considerava de dever seu evitar que a menina viesse um dia a ser uma dessas moças que em Maceió ficavam nas ruas de cigarro, aceso esperando o homem. Embora a menina não tivesse dado mostras de no futuro ser a vagabunda de rua, pois até mesmo o fato de vir a ser uma mulher não parecia pertencer à sua vocação. A mulherice só lhe nasceria tarde, porque no capim vagabundo há desejo de sol. As pancadas ela esquecia, pois esperando-se um pouco a dor termina por passar. Mas o que doía mais era ser privada da sobremesa de todos os dias, goiabada com queijo, a única paixão da sua vida, pois não era que esse castigo se tornara o predileto da tia sabida? A menina não perguntava porque era sempre castigada, mas nem tudo precisa saber, e não saber fazia parte importante da sua vida. Esse não saber pode se parecer ruim, mas não é tanto porque ela sabia muita coisa, assim como ninguém ensina o cachorro a abanar o rabo e nem a pessoa a sentir fome. Nasce e fica-se logo sabendo, assim como ninguém lhe ensinaria um dia a morrer. Na certa morreria um dia como se antes tivesse estudado de cor a representação do papel de estreia. Pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante estrela de cinema. É um instante de glória de cada um, e é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilares. Quando era pequena, tivera uma vontade intensa de criar um bicho, mas a tia achava que ter um bicho era mais uma boca para comer. Então a menina inventou que só lhe cabia criar pulgas, pois não merecia o amor de um cão. No contato com a tia, ficara-lhe a cabeça baixa, mas a sua beatice não lhe pregara. Morta a tia, ela nunca mais fora a uma igreja, porque não sentia nada e as divindades lhe eram estranhas. Pois a vida é assim, aperta-se o botão e a vida acende. Só que ela não sabia qual era o botão de acender, nem se dava conta do que vivia numa sociedade técnica de onde ela era um parafuso dispensável. Mas uma coisa descobriu inquieta, já não sabia mais ter tido pai e mãe e tinha esquecido o sabor. E se pensava melhor, dir-se-ia que havia brotado da terra do sertão em cogumelo logo mofado. Ela falava sim, mas era extremamente muda. Uma palavra dela eu às vezes consigo, mas ela me foge por entre todos os dedos. Apesar da morte da tia, tinha certeza de que com ela ia ser diferente, pois nunca ia morrer. É paixão minha ser o outro, no caso a outra. Estremeço, esquálido igual a ela. O definível está me cansando um pouco. Prefiro a verdade do que o prenúncio. Quando eu me livrar dessa história, voltarei ao domínio mais irresponsável de apenas ter leves prenúncios. Eu não me inventei essa moça. Ela forçou dentro de mim a sua exigência. Ela não era nem de longe débil mental. Era mercê da crente como um idiota.
a moça, quem pelo menos comida não mendigava, havia toda a subclasse de gente mais perdida e com fome. Só eu a amo. Depois ignora-se o porquê. Não tinham vindo para o Rio, inacreditável Rio de Janeiro. A tia lhe arranjara o emprego, finalmente morrera, e ela agora sozinha morava numa vaga de quarto compartilhado, com mais 4 moças balconistas das lojas americanas. O quarto ficava num velho sobrado, o colonial, na áspera rua do Acre, entre as prostitutas que serviam a marinheiros depósitos de carvão e de cimento em pó, não longe do cais do porto. O cais imundo dava-lhe saudade do futuro. O que é que há? Pois eu estou com o quê? Ouvindo acordes de piano alegre. Será isso um símbolo de que a vida da moça iria ter um futuro esplendoroso? Estou contente com essa possibilidade e farei de tudo para que essa se torne real. Rua do Acre. Mas que lugar! Os gordos raios da Rua do Acre. Lá é que não piso, pois eu tenho um horror, sem nenhuma vergonha, do pardo do pedaço da vida humana. Uma vez, por outra, tinha a sorte de ouvir de madrugada o galo cantar a vida, e ela se lembrava nostálgica do sertão. Onde caberia o galo cocoricar naquelas paragens ressequidas de artigos por atacada à exportação e importação? Se o leitor possui alguma riqueza e vida acomodada, sairá de si ver como é às vezes o outro. Se é pobre, não estará me lendo, porque ler-me é um supérfluo, para quem tem uma leve fome permanente. Faço aqui o papel da vossa válvula de escape da vida massacrante da média burguesia. Bem sei que é assustador sair de si mesmo, mas tudo que é novo assusta. Embora a moça anônima da história seja tão antiga que podia ser uma figura bíblica, ela era subterrânea e nunca tinha tido floração. Minto. Ela era capim. Dos verões sufocantes da abafada Rua do Acre, ela só sentiu suor, um suor que cheirava mal. Esse suor me dá origem. Não sei se estava tuberculose, eu acho que não. No escuro da noite, um homem assoviando e passos pesados, o uvo do vira-lata abandonados. Enquanto isso, as constelações silenciosas e o espaço que é tempo de nada tem a ver com ela. E o espaço que é tempo que nada tem a ver com ela e conosco. Por assim passavam-se os dias. O cantar do galo na aurora, sanguinolenta, dava um sentido fresco à sua vida murcha. Havia de madrugada uma passarinhada buliçosa na Rua do Acre, que a vida brotava no chão, alegre por entre as pedras. Rua do Acre para morar, Rua do Lavardio para trabalhar, Cais do Porto para ir espiar no domingo, um ou outro prolongado apito do navio cargueiro, que não se sabe por que dava aperto no coração. Um ou outro delicioso, embora um pouco doloroso cantar de galo. Era do nunca que vinha o galo, vinha do infinito até a sua cama, dando-lhe gratidão. Sono superficial, porque estava há quase um ano resfriada. Tinha acesso de tosse seca de madrugada, abafava-a com o travesseiro ralo, mas companheiras do quarto, Maria da Penha, Maria Aparecida e Maria José, e Maria apenas, não se incomodavam, estavam cansadas demais pelo trabalho, que nem por ser anônimo era o menos árduo. Uma vendia pó de arroz cote, mas que ideia! Elas viravam uma para o outro e readormeciam. A tosse da outra até que as embalava em sono mais profundo. O céu é para baixo ou para cima? Pensava a nordestina. Deitada não sabia. Às vezes antes de dormir sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca. O remédio então era mastigar o papel bem mastigadinho e engolir. Eu me acostumo, mas não me amanso. Por Deus, eu me dou melhor com os bichos do que com gente. Quando vejo meu cavalo livre e solto no prado, tenho vontade de encostar o meu rosto no seu vigoroso e aveludado pescoço e contar-lhe a minha vida. Enquanto acaricio a cabeça do meu cão, sei que ele não exige o que lhe faça sentido ou me explique. Talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que a vida incomoda bastante. Alma que não cabe bem no corpo, mesmo que a alma rala no corpo, rala como a sua. Imaginava a Zinha, toda supersticiosa, que por acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se descantaria súbito de princesa que se transformaria em bicho rasteiro, porque por pior que fosse a sua situação, não queria ser privada de si, ela queria ser ela mesma, achava que cairia em grave castigo até o risco de morrer se tivesse gosto, então defendia-se da morte por intermédio de um viver menos, gastando pouco de sua vida, para essa não acabar. Essa economia que lhe dava alguma segurança, pois quem cai do chão não passa. Teria a sensação de que vivia para nada? Nem posso saber, mas eu acho que não. Só uma vez se faz uma trágica pergunta.
Quem sou eu? Assustou-se tanto que parou completamente de pensar. Mas eu não chego a ser ela. Sinto que vivo para nada. Peraí. Perdi aqui que eu fui mexer. Até mesmo de vez em quando, ao receber o salário, comprava uma rosa. Tudo isso acontece no ano este que passa. Só acabarei essa história difícil quando eu ficar exausto da luta. Não sou um desertor. Dificuldade. Tá, é porque eu tô errando aqui, gente. Às vezes, lembrava-se de uma assustadora canção desafinada de meninas brincando de roda de mão dada. Ela só ouvia sem praticar porque a tia lhe queria para varrer o chão. As meninas de cabelos ondulados, com laços fitas cor-de-rosas. Quero uma de vossas filhas de maré, maré desci. Escolhi a qual quiser, maré. A música era um fantasma pálido, como a rosa, que é louca de beleza, mais morta. Pálida e morta a moça era hoje, o fantasma suave e terrificante de uma infância sem bola nem boneca.